Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho trazer um pouquinho mais sobre o livro Depois de Stephen King, que foi o meu primeiro contato com o autor. Bom, mas antes da gente falar sobre esse livro, o que eu achei, sem spoilers, eu venho aqui pedir para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, por aqui a gente dá várias dicas de livros, resenhas, unboxing. Se você gosta sobre esses assuntos, você veio ao canal certo. E também não esqueça de ativar as notificações para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeo novo aqui no canal. Também passe lá nas minhas outras redes sociais. No Instagram eu compartilho diariamente nos stories a minha rotina literária e lá na Twitch, na roxinha, eu faço lives durante a semana de sprints de leitura, então passe lá na roxinha. Bom, recados dados, agora vamos falar sobre Depois de Stephen King. Bom, esse foi o primeiro contato com Stephen King. Eu sempre tinha muito medo de ler algo do autor, principalmente porque eu ouvia muitas pessoas comentarem e falarem que ele era um autor mais como é que é aquela pessoa que enrola demais? Que ele era um autor prolixo, ou seja, que a escrita era um pouco mais lenta ou que havia muitos detalhes e às vezes poderia cansar algumas pessoas. Mas a gente também sabe que Stephen King tem obras tão aclamadas que já se tornaram várias adaptações de sucesso aí nas telinhas. Então eu ficava com aquele medo, mas sempre com curiosidade. Então eu optei por ler Depois de Stephen King, primeiro porque é um lançamento desse ano, né? E outra coisa muito importante, tá vendo isso aqui? Ele é super fininho, ele não tem 200 páginas, gente. Ele tem 190 páginas e aí eu pensei, por que não? Se for prolixo ou não, se for uma leitura lenta, só são 190 diferentes de It, a coisa que tem mais de 1000 páginas, não é mesmo? Então, eu li Depois de Stephen King. E o que eu posso dizer pra vocês? Que eu adorei! Gente, esse livro tá na minha TBR da maratona de Halloween, que tá acontecendo em outubro. Começou lá no dia 1º e vai se encerrar no dia 31, que é organizado por mim e pela minha amiga Ju Barcelos. E eu vou deixar aqui na descrição o meu vídeo e o vídeo da Ju, que a gente fala sobre a maratona. Inclusive sigam a Ju lá na Twitch, porque está rolando lives ou no meu canal ou no dela diariamente. E no dia 31 vai ter sorteio lá na roxinha, na última live. E assim, gente, vou deixar também aqui no card de informações o vídeo que eu explico sobre o desafio do time bruxa. Bom, esse foi um livro que eu botei na minha TBR na categoria que era para se ler em um dia, porque ele tinha 200 páginas, quer dizer, 190. Mas não li em um dia, mas acredito que se você começar a ler do início ao fim, você consegue. Mas eu decidi ler mais pausadamente, vamos dizer assim, espaçados, em algumas tardes. E foi uma leitura que me pegou do início ao fim, me prendeu muito. E ela tem um estilo muito mais de ação do que de terror. Eu achei que eu ia ter medinho, não é mesmo? Mas esse livro pra mim parecia um filme de ação. Por isso que eu não conseguia desgrudar. Só quando eu precisava realmente parar de fazer a leitura e trabalhar e fazer outras coisas. Mas enquanto isso eu queria muito terminar depois. E depois vai trazer a história de um garotinho desde a sua infância. Na verdade o narrador já é esse jovem adulto lá pelos seus 20 e poucos anos, contando a sua história, que ele sempre fala que é uma história macabra e de terror. E James Cogley, ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer criança, porque ele vê gente morta. E isso não é spoiler, como eu falei, aqui não vai ter spoilers. Tudo que eu vou falar tem na sinopse, tá bom? E, gente, ele vê gente morta. E isso eu achei que ia ser aterrorizante. Em certos pontos, pode dar um medinho, umas coisas estranhas vão acontecer que me fizeram ter medinho. Mas desde o primeiro contato que ele fala e que realmente ele conversa com esses mortos, não me deixou com medo. E tem algumas cenas que pode ser um pouco pesada para algumas pessoas, assim, principalmente em questões de acidentes, que essas pessoas mortas, elas vão ficar literalmente como elas estavam no ato da morte. Ou seja, se a pessoa sofreu um acidente, essa criancinha vai ver as pessoas acidentadas, né? Por isso que ele sabia que era uma pessoa morta. Mas, enfim,
James Coughlin vê gente morta. E, gente, por si só já é pra deixar a gente um pouco aterrorizado. E ele fala pra sua mãe na infância. Só que ao mesmo tempo que ele fala pra sua mãe, a sua mãe aceita, entende e realmente ela acredita nisso, porque algo vai acontecer na história que o seu filho, James, vai contribuir de certa forma com a carreira dela, ajudar a mãe, porque ele vai perguntar coisas para um determinado morto. E o livro já fala que os mortos, eles não mentem. Então, tudo que o James pergunta para algum morto, ele é obrigado a falar a verdade. E a sua mãe tinha uma namorada que era uma detetive. E essa namorada vai ver o James entrando em ação e conversando com um morto. E ela vai, anos depois, encontrar essa criança, já sendo um adolescente, e vai pedir para que ele ajude ela a falar com um homem que era um serial killer, que na verdade ele era um bomb man, vamos dizer assim. Ele colocava bombas e as pessoas morriam, né? E esse serial killer, ele foi descoberto pela polícia no final das contas, mas ele se suicidou e na carta de suicídio ele falou que a última bomba seria a maior de todos os tempos e que muitas pessoas iriam morrer. Então ela vai nessa luta contra o tempo para saber, afinal de contas, aonde está essa bomba que foi colocada por esse serial killer. E aí ela vai levar esse adolescente, o James, para conversar com o morto. Então ela vai no trabalho, porque geralmente os mortos estão ou no trabalho, ou em um lugar onde eles gostavam de frequentar bastante, ou aonde eles morreram, ou na sua própria casa. Então, James vai entrar nessa aventura. Por isso que eu acho que esse livro é muito mais ação do que terror. E é isso, gente. Ele vai embarcar nessa aventura pra descobrir aonde está essa última bomba, e é um livro maravilhoso. No início a gente vai ver toda essa questão da infância do James, e o que eu achei muito interessante que o Stephen King trouxe muitos assuntos importantes, por exemplo, relatos da própria família, a dificuldade financeira, crises que existiram na época que ele era uma criança, como a família enfrentou, até certas dependências tratadas aqui como abuso de álcool e drogas. Então assim, eu acho que mesmo trazendo essas questões, o Stephen King trouxe de uma forma muito sutil, vamos dizer assim, uma forma que pra mim não seria um gatilho, mas eu gostei bastante. E é muito interessante essa conexão entre a mãe e o garotinho, porque algo vai acontecer na vida da mãe dele que vai fazer com que o trabalho dela, que a empresa dela venha a ficar em maus bocados, porque eles vão sofrer por um golpe. E a gente vai ver sempre essa mãe tentando ir atrás, conquistar, batalhar para sempre dar o de melhor para o James, mas eles vão ver que vão ter que mudar de casa, mudar de escola, enfim, tem várias transições. Desde os seus 6 anos, que é quando ele começa a relatar ao livro, até os seus 13 anos, que é quando ele ajuda a detetive Luz Dutton, que no passado foi namorada da sua mãe. Bom, e gente, é um livro que me fez ficar encantada pelo Stephen King. Eu acho que não poderia ter sido outra escolha para começar. E ele me instigou tanto e eu gostei tanto do início ao fim que eu quis comprar já outro livro do autor, que é o Joyland, de Stephen King, que também eu comprei porque ele era fininho, assim. Eu ainda estou um pouco insegura na questão de pegar obras maiores do King, mas essa deu super certo pra mim. Aí eu pensei, por que não essa, que é um pouquinho maior, mas não tanto? E inclusive muitas pessoas falam que essa é uma obra muito aclamada. E enfim, né? Comentem aqui embaixo se você já leu algum livro do Stephen King que seja um calhamacinho, mas que valeu a pena a leitura e que você me indicaria. Bom, se você gosta do King, desse mestre, leia depois que você não vai se decepcionar. Uma pegada bem leve no terror, mas ao mesmo tempo muito envolvente, instigante, com uma pegada de suspense / ação.
envolvendo investigação, uma perseguição, enfim, gente, pra mim parecia que eu estava vendo um filme. E pra mim, quando eu leio um livro que me remete muito a um filme, ou seja, que a leitura é tão fluida, que me cativa tanto, eu sempre quero indicar pra vocês, porque eu gosto de leituras que me prendem do início ao fim, que me deixam assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que tá acontecendo agora? E enfim. Bom, sobre o final do livro, sem spoilers, foi um final muito surpreendente pra mim e que me deixou chocada. Eu não sei se o King sempre é assim nos seus livros, porque esse foi o primeiro que eu li, mas o final me deixou, meu Deus, como assim? Eu fiquei aterrorizada, mas não pro terror, mas assim, chocada mesmo, porque é algo que não me passou pela cabeça em nenhuma maneira. Aquela revelação foi bombástica. E eu fico assim, cara, queria mais detalhes sobre o ocorrido, mas ele não descreve. Então isso às vezes é bom ou ruim, né? Pra mim eu queria um pouquinho mais. Mas foi um bom encerramento de livro. E, inclusive, eu dei 4 estrelas para Depois do Stephen King. Então se você quer uma dica de qual livro começar pelo King, porque, né, não quer ler um calhamaço, fica a minha dica de Depois de Stephen King. Comenta aqui embaixo se você já leu alguma coisa do King, se você gosta do Stephen King, se você tem algum livro para me indicar, comenta aqui pra gente divulgar e falar um pouco mais sobre o autor. Esse foi o vídeo de hoje, foi uma resenha mais rápida, mas também eu tinha que falar um pouco mais rápido porque esse livro é fininho e se eu falar demais vai acabar dando spoilers, não é mesmo? E só comentar um pouco, essa edição da trama tá ótima, muito maleável, gente, a fonte muito boa. E, inclusive, eu vou deixar aqui no card de informações esse livro no unboxing que eu fiz da Book Friday. Eu comprei ele por R$22, bem baratinho. Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!